Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando Santo Elias no Carmelo. Hoje é festa, porque Santo Elias é tido como o pai espiritual de todo o Carmelo. No dia 16, celebramos Nossa Senhora do Carmo e hoje celebramos então Santo Elias, que, segundo a tradição, os primeiros eremitas que no século XIII iniciaram a vida monástica, eles tomaram como meta de vida o exemplo. Eles se reuniam, se escondiam no Monte Carmelo e tomaram como modelo a Virgem Maria e Elias, Santo Elias, o seu zelo, a sua busca de Deus, a sua busca da glória de Deus em primeiro lugar. Pois bem, quem foi este profeta tão grande em Israel? Imagine que é o primeiro no Antigo Testamento, é o primeiro a ressuscitar um homem, uma pessoa. Depois Eliseu faz o mesmo, mas ele é o primeiro. Ele é chamado de ignipotente, aquele que tem o poder sobre o fogo, porque ele tanto faz cessar de cair a água deixa de cair do céu, como ele faz cair fogo do céu. Então, vejamos um pouco quem é este grande profeta. Pois bem, Elias foi chamado por Deus no tempo do profeta Acabe. Vocês vão encontrar a história de Elias no Antigo Testamento, a partir do capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 16. Diz que Acabe, rei de Israel, se casou com uma princesa fenícia, isto é, uma princesa pagã, e devido a esta aproximação com o paganismo, Acabe começou a promover o culto a Baal e aos Aserá. Eram deuses da fertilidade, da prosperidade. Então Deus levanta Elias para restaurar a pureza do culto a Deus. Imagine, meus santos, que neste período, lá no templo da Samaria, estamos aqui falando do Reino do Norte, lá no templo da Samaria, aqueles que se diziam adoradores de Deus, também frequentavam os cultos a Baal. E no templo da Samaria existia até um ídolo de madeira, um Aserá, um ídolo da fertilidade, e eles cultuavam aquele ídolo também. Isso é um grande parênteses, aquela ideia louca de quem pensa que pode adorar a Deus e os ídolos, que pode ser católico e espírita, que pode ser católico e frequentar o candomblé e a umbanda, que pode ser católico e maçom, que pode ser católico e fazer simpatia e acreditar em horóscopo. Isto é, aquele sincretismo, aquela mistura. Era esta a mentalidade então. Isto é, eles adoravam a Deus, mas eles também frequentavam os cultos a Baal e cultuavam também os Aserás. Isso promovido pela rainha que era pagã, Jezabel. Vem então o profeta Elias e diz: não, os adoradores de Deus, do Deus verdadeiro, não podem ter comunhão com os ídolos. E Deus então envia o profeta Elias, que vai até Acabe e diz: olhe, porque você está promovendo a idolatria, está levando o povo à contaminação da fé, Deus vai enviar um castigo, isto é, uma reprimenda. Deus vai repreender o seu povo para que o povo volte atrás e volte a Deus.
não cairá mais água do céu até que eu diga o contrário. E assim se fez. E Deus disse: Elias, vai para Sarepta, vai para um outro lugar, porque por aqui não vai chover. Então é aquela história que nós já conhecemos, que ele se hospeda na casa de uma viúva, o filho daquela viúva vem a falecer, Elias o ressuscita, ela só tinha um pouquinho de azeite e farinha, e Elias diz que o vinho, o azeite não acabará, nem a farinha. Pois bem, depois Deus diz: vai, Elias, volta para Acabe e diz: vai voltar a chover. Isso 3 anos e meio depois. Você pode imaginar a seca que assolou aquele povo. Se nós estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Várzea Grande, há 1 mês mais ou menos sem chuva, já estamos sofrendo um pouquinho, imagine 3 anos e meio. Então, muitas pessoas tinham morrido, um sofrimento imenso. Vai então Acabe ao rei, vai então Elias ao rei Acabe, e quando o rei o vê, diz: eis aqui o perturbador de Israel. Você, seu profeta, que só faz confusão, que fica colocando o povo contra a autoridade, que fica colocando na cabeça do povo esse radicalismo todo. Eis aqui o perturbador. E Elias diz: eu sou o perturbador de Israel? Mas eu ou tu? Tu és o grande perturbador. Porque, estou aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. Porque abandonaste os preceitos do Senhor e seguiste aos Baals. Pois bem, olha aqui, venha a misericórdia de Deus, que quer converter também o coração daquele rei. E diz: para que tu saibas que os Baals não são Deus, que só existe um Deus verdadeiro, que isto que eu estou falando, que este sincretismo, esta mistura de uma coisa e outra, isso não agrada a Deus. Pois bem, chama os 450 profetas de Baal e os 400 sacerdotes do culto a Aserá. A gente geralmente fala só dos 450, mas eram 850. E vamos então fazer uma disputa. Iremos fazer 2 sacrifícios, 2 cordeiros. Iremos colocar os cordeiros sobre a lenha. E vamos pedir os 850 profetas pagãos. Vão invocar a sua divindade, pedindo que faça descer fogo sobre a oferenda. E depois eu irei fazer. Quem ganhar é o Deus verdadeiro. Simples assim. Pois bem, disse que os sacerdotes de Baal e de Aserá colocaram os cordeiros em cima da lenha e rezavam e cantavam e cortavam o corpo, porque era costume entre eles este culto. E Elias, meio debochado, dizia: grita mais alto, que pode ser que os seus deuses estejam dormindo. Fala mais alto para chamar a atenção deles. Já está aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se segundo o seu costume. Retalhavam-se com espadas e com lanças e cobriam-se de sangue. E nada aconteceu. Depois então Elias foi, colocou lá o seu cordeiro, pediu, ele também quis esbanjar o poder de Deus. Ele disse: agora faça um lagar ao redor do altar. Agora coloquem 4 talhas de água em cima do sacrifício. E assim eles fizeram. E quando Elias rezou, veio o fogo do céu que secou a água, consumiu as vítimas e o altar. Tudo foi consumido pelo fogo. E Elias venceu aquela disputa. E a rainha Jezabel ficou irada,
Por quê? Porque ele humilhou os deuses pagãos, mostrando que só existe o Deus verdadeiro. Mas por que Elias fez aquilo? Para converter o povo, para converter o rei e até mesmo aquela rainha má, se ela se convertesse. Mas, muito pelo contrário, ela se encheu de ódio e disse: ele vai morrer, Elias vai morrer. E aí, meus irmãos, o profeta foge, porque novamente desejam-lhe a morte. E aqui no capítulo 19, talvez a parte mais dramática em que nós vemos a humanidade deste profeta, é algo até emocionante de se ouvir. Ele fica meio que deprimido, desolado. Diz que ele teve medo, versículo 3º, 1 Reis capítulo 19, versículo 3º, Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Andou pelo deserto um dia inteiro, sentou-se debaixo do junípero e desejou a morte. Eu quero morrer, eu não aguento mais, é muito sofrimento. O povo não quer se converter, as autoridades não querem se converter, e o zelo de Deus me consome. Porque alguém poderia dizer: então por que ele não procurou uma vida mais tranquila? Se ele estava meio deprimido, meio triste, mas ele não conseguia. Isto é, o amor que ele tinha por Deus era tão grande que ele não conseguia ver aquela situação e ficar calado. Ele não podia ver o povo se perder e Deus ser abandonado e ele não fazer nada, porque ele tinha zelo por Deus. Interessante que nosso Senhor Jesus Cristo usará a mesma expressão quando, por ocasião da purificação do templo, Jesus sabia que iria atrair muita inimizade com aquela sua atitude, mas ele disse: o zelo por tua casa me consome. Meus irmãos, já desde agora nós podemos, dentre tantos dons que a vida deste profeta, deste santo profeta nos inspira, o dom da fortaleza, o dom da oração, porque é um homem orante. Daqui a pouco vocês vão ver que ele suplica a presença de Deus, que não vem no trovão, não vem no fogo, mas vem na brisa suave. E a igreja sempre compreendeu ali a vinda do Espírito Santo. É um homem de oração, mas é também um homem de um zelo por Deus. O que é, meus santos, ter zelo por Deus? É se importar mais com as coisas de Deus do que com as próprias coisas. Aqueles que chegaram mais cedo perceberam que o véu do cálice aqui estava vermelho, que nós íamos celebrar Santo Apolinário, que também hoje é dia de Santo Apolinário, um mártir, um bispo mártir. E o que é que nós podemos, quando desejamos celebrar um mártir? É alguém que teve um zelo tão grande por Deus, que preferiu perder a própria vida. Meus irmãos, esta graça, quer sendo mártir, quer não, como no caso de Elias, que não foi martirizado de fato, mas foi levado por Deus, diz a tradição bíblica, levado por Deus numa carruagem de fogo. Todos nós devemos pedir a Deus que nos conceda esta graça. Meu Deus, me dá a graça de ter zelo por Ti, de ter zelo pela Tua palavra, de ter zelo pelos Teus mandamentos, de modo que, se necessário for, eu tomar sobre mim um jugo, uma dificuldade, mas para glorificar o Teu nome, para fazer a Tua vontade, que eu esteja disposto. Meus irmãos, é muito bonito isso falar, mas não é fácil. Ter zelo por Deus, este zelo devorador, este zelo consumidor, faz com que eu me coloque em segundo lugar. Em primeiro lugar está a glória de Deus, a vontade de Deus, a alegria de Deus. Em primeiro lugar, eu quero alegrar a Deus com a minha vida, com as minhas escolhas, com o meu coração. São Paulo apóstolo que diz: Cristo será glorificado no meu corpo, seja por minha vida,
seja por minha morte. São Paulo, então, queria o quê? Glorificar a Deus. Eu até, ousadamente, confiando na misericórdia de Deus, tomei esta expressão como lema da minha ordenação. Isto é, pedindo a Deus a graça de, com o meu sacerdócio, glorificar a Deus. Eu já falei aqui a vocês de uma das frases que o meu diretor espiritual lá em Maceió me disse uma vez. Eu falei ontem aqui a vocês, né, das minhas crises existenciais. E ele disse a mim assim: meu filho, não se esqueça, você é padre para glorificar a Deus, para realizar a vontade de Deus e não realizar-se a si mesmo. A realização de si mesmo virá por consequência. Quando o seu coração for convertido, você se realizará por buscar a glória de Deus. Mas enquanto o seu coração não for convertido, você sempre compreenderá a glória de Deus como tristeza para você, como a realização da vontade de Deus, como não realização da sua vontade. Por quê? Porque existe essa luta dentro. Mas o objetivo, primeiro, depois a gente se converte. Mas depois o nosso coração, quero dizer, se converte plenamente. Mas nós devemos buscar a glória de Deus. Enquanto não nos alegrarmos plenamente com isso, a gente vai sofrendo. Depois a gente aprende a se alegrar com aquilo que alegra a Deus, com aquilo que glorifica a Deus. Nós vemos aqui o nosso profeta sofrendo. Por quê? Porque buscar a glória de Deus era pesado. Buscar a glória de Deus o fazia sofrer. Buscar a glória de Deus era pesado para ele. Aqui, meus santos, todos nós, quando percebemos que a vontade de Deus às vezes nos é exigente, que exige de nós uma renúncia ou um sacrifício, podemos olhar então como todo Carmelo no dia de hoje, que olha para o seu pai Elias. Vocês ouviram na oração coleta, né? Deus Todo-Poderoso, que ao bem-aventurado Elias, vosso profeta e nosso pai, é o Carmelo que tem Santo Elias como seu pai. Que nós também olhemos, nós que carregamos o escapulário e que de alguma maneira estamos ligados à ordem do Santo Carmelo, que nós olhemos para Santo Elias e digamos: intercede por mim, me ajuda, para que eu também tenha a mesma coragem de, pelo zelo das coisas de Deus, sacrificar-me a mim mesmo. Pois bem, então, ainda aqui no capítulo 20 está Elias chorou, no capítulo 19, Elias cansado, sofrido, choroso, quero morrer, não aguento mais. E Deus lhe envia um anjo e que lhe dá um alimento misterioso, que era figura daquele alimento que nós iremos receber. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. A Eucaristia é este alimento do qual o que Elias recebeu era figura. Este alimento dos fortes, que nos fortifica e que nos capacita a terminar a nossa missão. Ele precisava terminar a sua missão. E diz que ele comeu aquele alimento e voltou a dormir. Isto é, se entregou novamente ao desânimo. E Deus vem novamente a ele por meio do anjo e acorda e come. E ele acordou, comeu e foi. Diz assim que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, onde ali iria se encontrar com nosso Senhor. Se encontra com Deus e Deus diz: que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? E ele responde, capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele respondeu: estou devorado pelo zelo do Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e querem também me matar. E Deus vai e diz assim, que ele
fique na gruta e que Deus passará e falará com ele. Então é aquele episódio conhecido que vem o trovão e Deus não estava no trovão, mas Elias permanece na oração. Ele não desanima, ele persevera na oração. Veio o fogo e Deus não estava no fogo e Elias persevera na oração. Não é rezar uma vez e como a graça não veio, você já abandona a oração. E aí veio a brisa leve e suave e tocou-lhe o coração. E mais uma vez então, Deus, mas percebe aqui que aquele homem de Deus ainda continua tomado pelo zelo, que Deus novamente, versículo 13, diz: que fazes aqui, Elias? E ele responde de novo, é um zelo, mas é também um lamento, né? Ele está reclamando porque o povo de Deus abandonou a Deus. E ele diz: eu estou aqui porque eu me consumo pelo zelo do Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. E Deus, resumindo aqui a história, diz no versículo 18: eu reservarei para ti 7.000 homens lá em Israel que não dobrarão o joelho para Baal. Imagine, meus santos, que a oração desse homem alcançou de Deus a graça de 7.000 homens perseverarem na fidelidade a Deus. Hoje nós nos alegramos com essas santas mulheres, as carmelitas e os carmelitas, mas de um modo particular, as carmelitas que se consagram a Deus, rezando pela igreja, rezando por nós. Aqui a nossa paróquia, graças a Deus, tem uma ligação grande com um Carmelo aqui do Brasil que reza por nós. E não tenhamos dúvidas de que se de alguma maneira permanecemos de pé, é porque essas mulheres permanecem de joelhos. Da mesma maneira que porque esses 7.000 homens em Israel não dobraram os joelhos para Baal, era porque Elias intercedia e suplicava por essa graça a Deus. Que hoje, meus santos, no dia de Santo Elias, peçamos a Deus que nos conceda a graça de um zelo fervoroso, generoso pelas coisas de Deus no nosso coração. E rezemos também pelas carmelitas que dia e noite rezam e intercedem pela igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.